Hoje vamos voltar a 1755. Vamos voltar ao terremoto de Lisboa. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-te falar de Resurrecta, da Vik Echegoyen. Primeiro de tudo eu quero agradecer à Suma o facto de me ter enviado este livro, muito obrigada. E muito obrigada mais ainda porque foi um livro que vocês me enviaram espontaneamente e era um livro que se calhar teria passado ao lado e é um livro só e apenas brilhante. Muito obrigada à Vik, eu fui à apresentação do livro em Lisboa, muito obrigada à Vik pela dedicatória que me pôs, uma dedicatória muito simpática, muito gentil e muito original, que eu gostei bastante. Muito obrigada. Gostei muito de a ouvir falar na apresentação do livro, gostei muito de ouvir falar o Domingos Amaral, que foi quem fez a apresentação do livro, e foi realmente um final de tarde fantástico, onde se aprendeu imenso. Mas, antes de falar do livro, se és novo aqui no canal, seja bem-vindo. Espero que gostes, que subscrevas, que fiques. Espero também que não te esqueças de acionar o sininho para receber as notificações sempre que acontece alguma coisa aqui no canal. E acontece muita coisa aqui no canal. E espero também que ponhas um like neste vídeo, caso gostes do conteúdo. Mas vamos ao livro da Vik. Este livro é sobre o terremoto de 1755. E vocês dir-me-ão, mais um livro sobre o terremoto, e eu dir-vos-ei, é outro livro sobre o terremoto. Regra geral, nós quando lemos livros sobre o terremoto fala essencialmente de Dom José, fala essencialmente de Sebastião José, futuro Marquês de Pombal, fala, portanto, das entidades maiores que são conhecidas e dos nomes que ficaram do terremoto. Este livro da Vik é completamente diferente, tem uma estrutura narrativa surpreendente e que acaba por nos fazer acompanhar o terremoto com outra perspectiva. Eu passo a explicar. Neste livro da Vik, a estrutura narrativa é contar-nos aquilo que aconteceu durante 7 horas, minuto a minuto. Começa pouco antes dos primeiros abalos do terremoto e vai acabar às 3h30 da tarde. Portanto, temos aqui uma sequência temporal minuto a minuto. E vocês dir-me-ão, pode-se tornar cansativo. E foi exatamente o que eu pensei quando abri o livro. Mas a verdade é que a riqueza narrativa da Vik e a forma como a autora nos dá esta descrição minuto a minuto torna o livro tudo menos enfadonho. Pelo contrário, torna o livro quase, e então na altura em que nós estamos no centro da ação, na parte do terremoto, na parte do maremoto, na parte dos incêndios, quase como se fosse um livro de aventuras. Porquê? Porque ela vai buscar uma série de personagens que vai desde o Dom José, passando pelo Sebastião José, portanto futuro Marquês de Pombal, até aos prisioneiros que fugiram. E, portanto, nós temos, vai-nos falar do Manuel da Maia, arquiteto importante na reconstituição de Lisboa, vai-nos falar da Inquisição, ou seja, ela centra a ação, personagens diversificadas, nos dá uma panorâmica, primeiro, das pessoas que viviam em Lisboa e depois dos vários estratos sociais que estavam em Lisboa e que coabitavam em Lisboa. E vai-nos dar a vivência dessas pessoas durante o terremoto, vai-nos dar a vivência dessas pessoas naquele dia tão profundo da cidade de Lisboa. Penso que não vale a pena explicar o que aconteceu naquele dia de Todos os Santos. Naquele dia 1 de novembro, toda a gente sabe que Lisboa teve um abalo sísmico, primeiro, depois teve o maremoto e teve também a sequência dos incêndios e que, no fundo, deu cabo de metade da cidade de Lisboa. E isso fica muito patente aqui no livro da Vik. Fica tão patente que eu acho que a personagem principal deste livro não é nenhum dos seus intervenientes, mas é, no conjunto, a cidade de Lisboa. A cidade de Lisboa que tem que se reerguer, a cidade de Lisboa que viveu momentos dramáticos, a cidade de Lisboa onde morreu muita gente, a cidade de Lisboa onde os escombros estavam permanentemente
a ser algo muito real para quem sobreviveu, e temos aqui essa enumeração e esse contar da história da cidade de Lisboa. É por isso que eu digo que, para mim, neste romance, não há uma personagem principal, até porque um minuto nós passamos com Dom José, depois o outro minuto nós passamos com o responsável pela Inquisição, depois no outro minuto nós passamos com Sebastião José, depois no outro minuto nós passamos com os frades, depois no outro minuto nós passamos com as pessoas que estavam, os nobres, depois passamos com o povo, com os presos que acabaram por ser soltos, porque as prisões também vieram abaixo, e portanto tudo isto faz com que, na realidade, aquilo que se observe e aquilo que nos fica, mais do que as personagens, embora haja aqui personagens incontornáveis e personagens de uma construção riquíssima, é a própria cidade. A cidade de Lisboa, que, e isso é patente no final do livro, vai ter que se reerguer e vai ter que se reorganizar. Na verdade, é esta construção narrativa aquilo que mais me surpreendeu no romance. Obviamente que quem lê e quem se interessa por romances históricos já leu outros romances sobre o terremoto. O próprio romance do Domingos Amaral, que foi o responsável pela apresentação deste livro. E, portanto, digamos que os factos maiores, todos nós já os sabíamos. Os factos mais importantes, todos nós já os conhecíamos. Mas a verdade é que aquilo que esta autora espanhola nos dá é uma visão humanista da cidade. E humanista no sentido mais amplo do termo, porque aquilo que ela nos dá é a vivência da cidade, é o cair da pedra, é o ter medo de sair à rua, mas o ter medo de ficar em casa, é a euforia da liberdade, e estou a pensar, por exemplo, nos presos, que leva depois a roubos, a saques, portanto, é a vivência da cidade, desta cidade que se vai transformar, desta cidade que vai nascer outra, mas é a vivência desta cidade durante aquelas horas mais nefastas e durante aquelas horas mais onde o sofrimento foi maior, digamos assim. Obviamente que a figura de Sebastião José, o Marquês de Pombal, é uma figura importante. Nota-se aqui a forma, ou pelo menos eu fiquei com uma ideia muito clara, isso eu acho que a Vic faz muito bem, de como é que este homem passa do ministro para um primeiro-ministro e como este homem vai tomar o pulso à situação e vai criar aqui o seu poder, vai criar aqui a sua forma de afirmação face ao país e face ao rei, mas para mim a personagem mais interessante, porque também era aquela que eu não conhecia e portanto achei que sobre esse ponto de vista este livro é magnífico, foi a mulher de um Marquês de Pombal, uma mulher que vem, uma austríaca, uma estrangeira, que se sente estrangeira no nosso país, mas que num momento de aflição também ela vai ter o seu papel e também ela vai, de alguma forma, ficar sensibilizada ao sofrimento dos lisboetas e vai tentar ajudar no seu âmbito mais caseiro e no seu âmbito mais restrito ali da zona onde eles viviam. Foi uma zona que foi pouco afetada e, portanto, que permitiu à mulher do Marquês de Pombal, que ainda não era Marquês de Pombal, portanto, à mulher de Sebastião José, fazer e ter uma posição de ajuda que mostra que por trás de um grande homem há uma grande mulher, e neste caso houve uma grande mulher que eu pessoalmente desconhecia, e esse talvez seja a personagem que mais me interessou e a personagem que mais me cativou, porque era talvez a personagem que eu não sabia, não tinha conhecimento, que a mulher do Marquês de Pombal tinha sido uma mulher tão inteligente, uma mulher tão decidida, uma mulher tão proativa em relação não só ao terremoto, mas dá-me ideia que no pós-terremoto, durante a ascensão do Marquês de Pombal e durante toda a vida do Marquês de Pombal. Sebastião José é um homem controverso para a história de Portugal. É um homem que muita gente acha cruel, é um homem que muita gente acha que não
não olhou a meios para atingir os seus fins e, independente de se concordar com isso ou não, na realidade aquilo que eu achei mais interessante neste livro foi esta figura da mulher do Marquês de Pombal, esta figura feminina que está por trás deste homem, que, gostando ou não, é um homem importante da nossa história e que tem por trás esta mulher que eu não sabia que existia, que eu acho que merecia, se calhar, um outro olhar e uma outra projeção dentro da história de Portugal. Apesar de ser uma mulher que vem do estrangeiro, é uma mulher que se vai fixar em Portugal e que vive também ela este terremoto, este momento tão convulsionado da cidade de Lisboa. Na verdade, estas 7 horas que a Vic aqui nos dá, pelo menos a mim, deram-me uma visão diferente do que aconteceu na cidade de Lisboa e deram-me uma visão mais aprofundada do que aconteceu na cidade de Lisboa. Foi um livro que eu li compulsivamente e aqui o erro foi meu, porque é um livro que é preciso digerir. É um livro que é preciso ir lendo até para nos apropriarmos das coisas com a dimensão que elas têm. Até para nos apropriarmos dos factos com a dimensão que eles têm. Mas a verdade é que a construção narrativa da Vicky fez com que eu quisesse saber o que é que acontecia àquela personagem. E, portanto, eu ia lendo à procura desta personagem e depois ia lendo à procura da outra personagem. Isso fez com que eu lesse o livro compulsivamente e isso fez com que, às 2x3, os factos parecessem de alguma forma repetitivos. Mas, como eu digo, o problema não é do livro, o problema foi meu, porque o livro é um livro brilhante, é um livro necessário de ser lido por quem quer saber algo sobre a história do terremoto e para quem quer ter conhecimento sobre aquilo que aconteceu em Lisboa naquele 1 de novembro de 1755. Por último, queria-vos falar do título. Este título brilhante que a Vicky pôs, porque na verdade é uma cidade que tem que ressurgir, tem que renascer, tem que ressuscitar literalmente das cinzas, literalmente do pó, para se tornar na cidade magnífica, lindíssima que nós conhecemos todos hoje. Portanto, este é um livro que eu aconselho a quem gosta de romances históricos, é um livro que eu aconselho a quem gosta de história. Há uma investigação muito, muito completa por trás deste livro e isso é nítido. E portanto, para quem gosta deste tipo de livro, não deixem de ler este livro da Vic. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre o livro Ressurrecta. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam-me de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.